Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, muitos irmãos têm me pedido para que, de certa forma, de um intervalo de um vídeo desmistificando a maçonaria autocrática, eu possa dispensar para vocês ensinamentos maçônicos do que consiste a ideia da maçonaria. Mas será que é possível vocês entender o meu verbo, entender a minha linguagem, se de fato eu tentar, de certa forma, expressar alguns ensinamentos maçônicos? Até porque, dentro da temática maçônica, nós somos levados a dividir conhecimentos maçônicos na eclésia, ou seja, na reunião, no ajuntamento dos irmãos. E que toda reunião, quando se termina, há um momento ético de que se presta um juramento de que tudo que ali foi falado deve ali ficar. Mas essa ideia, infelizmente, não tem se perpetuado, né? Coisas maçônicas, falas maçônicas, estudos maçônicos têm aí se tornado, de certa forma, público, externo, para as pessoas que não são devidamente iniciadas ou faz parte do ciclo maçônico. Mas eu, por muito pedido, né, não sei os motivos reais, não sei se porque esses irmãos necessitam de certos conhecimentos, então me veio aqui uma temática interessante que muito se fala em maçonaria, que é a questão do neófito, quando ele passa pelo processo iniciático, ele se deslumbra com a luz maçônica. Mas o que é nesse sentido? O que a maçonaria quer dizer quando se apresenta esse lumiar, né? Quando esse neófito se depara com a explosão, com a alumiação da ideia do mundo maçônico. Para isso, nós temos que buscar entender como foi os nossos patriarcas, de como eles teriam a ideia do que consistia a apresentação de um termo de que aquele neófito que vivia numa escuridão, que vivia num certo nível de ignorância, que se ele adentrasse no processo iniciático, ele seria alumiado. Se nós retrocedermos ao século 17 e 16, você vai ter comigo que naquele tempo não havia luzes artificiais, não havia hoje energia gerada. O que se tinha ali era a iluminação do fogo, né? Do fogo, ou seja, as luzes altamente, digamos assim, aflorada, vivenciada pela chama, né, do que consiste as lamparinas, né, que alumiava o ambiente. Posso aqui acreditar, claro, segundo o que consiste um século XVI, que os templos maçônicos, ou onde teria as reuniões maçônicas, eram todas alumiadas por chamas altamente natural, do fogo. E há uma passagem muito interessante do mestre Yahushua, Jesus, que ele fala que é impossível, né, você esconder uma lamparina, né, com esse fogo flamejante, com esse fogo natural, em um ambiente fechado. Não importa, você não consegue colocar debaixo de uma cama porque você vai ver o fogo flamejando, né? E se nós buscarmos essa ideia de luz, essa ideia do fogo que flameja, há uma temática no ritual adornamita, o assentimento das luzes, né? Ou seja, que hoje se perde, está se perdendo, está se trocando
esse acendimento da chama sagrada, da perpetuação desse fogo que acalora, que esquenta, que alumia o indivíduo por luzes artificiais, né? Temos cada vez nos distanciado da mística, né? Da metafísica, da transcendência do que consiste de fato a ideia do fogo que flameja. Temos a ideia também platônica da caverna, onde aqueles indivíduos tinham uma certa imagem expressada pelo um fogo que flamejava, né? Um fogo que ali estava numa fogueira, que ele tinha uma imagem. E que, em um dado momento, o indivíduo, segundo a sua própria vontade, o seu direito de buscar o conhecimento, ele se depara com a verdadeira luz. E o que a maçonaria quer nos ensinar quando fala dessa iluminação, desse esplendor de luz? Ele quer nos dizer, a maçonaria como ideia, quer nos apresentar que essa chama que flameja no seu interior é esse fogo que nunca deve se acabar, é esse fogo natural, não as luzes que hoje se vê, né? Os LEDs que se alumia o ambiente, as luzes, a energia gerada por meios artificiais e etc, etc. Quando o maçom, de fato, ele consegue adentrar nessa mística, quando ele consegue se mesclar, a ideia do fogo que flameja, a ideia do fogo que não se apaga, ele se torna um alumiador, ele deixa o estado do que consiste a escuridão, e ao se tornar uma chama viva de um fogo não artificial, de um fogo não, de certa forma, que possa desligar e ligar, como, digamos, a luz que alumia o teu ambiente residencial, que você tem a prerrogativa, tem o poder de chegar em um interruptor e acender e apagar a luz. Na ideia maçônica é a perpetuação permanente desse indivíduo com essa chama, com esse fogo que alumia aonde ele esteja. Isso, de certa forma, nós podemos ver que essa luz natural do fogo tem se cumbido, não tem mais, não se vê mais no que consiste essa temática institucional. Ela tem interrompido a chama individual que o neófito, que é dado ao neófito, que se apresenta ao neófito. Há um momento no que consiste certos ritos maçônicos, onde o próprio indivíduo é levado a passar pelo teste do fogo que queima, do fogo que alumia. Estou falando nos sentidos, nas entrelinhas, porque se consiste em um ato ritualístico, onde nós mantemos a ética do segredo. Mas a chama que apresenta para aquele indivíduo, naquele momento ritualístico, é a chama do fogo natural. É a chama do fogo que queima e ao mesmo tempo alumia. E a ideia maçônica é para que o neófito, o indivíduo que passa desse processo da pura escuridão, do que consiste a ignorância do mundo a qual está na perpétua escuridão, pelo menos o neófito, pelo menos o iniciado que passa por esse processo, aonde ele vai se acender, porque a ideia dos antigos arcanos, a ideia das antigas escolas, não era a questão da lamparina no seu aspecto external, mas a lamparina no seu aspecto espiritual. O espírito do homem agora é uma chama viva. E aí, esse indivíduo que se acende,
esse indivíduo que torna-se um iniciado, ele é uma luz perpétua. Se você já observou, na sacro, digamos assim, igreja, no seu sentido de demonstração de imagem dos seus sacros santos, você observa uma áurea, né, na sua cabeça, né, no seu derredor. E se você entender a mística, se você entender o que eu estou te falando, se você pegar uma lamparina daquela que nossos avós usavam antigamente, se você transformar isso em um corpo físico humano, a chama que sai daquela lamparina nada mais é do que consiste a ideia daquele indivíduo que é essa lamparina corporal do seu espírito, que ali aflora, se externiza nessa áurea de fogo que alumia a sua cabeça, digamos assim. Então, digamos que se o maçom, o neófito, o iniciado, ele consegue entender a transcendência, a metafísica, a transmutação desse processo iniciático, e ele assim, tornando-se essa chama viva, essa lamparina, e aí ele se torna assim uma luz perpétua para alumiar outros homens. Eis que ele se fez carne para alumiar aqueles que estão na escuridão. Todo iniciado que se adentrar nessa mística e entender essa transmutação da escuridão para a luz, quando ele se depara com essa ideia, não é uma questão material, mas é uma questão totalmente espiritual. Então agora esse indivíduo, que era uma lamparina totalmente apagada, totalmente sem alumiar, mas aí ele é acendido pelo processo místico espiritual, então acende-se a chama, e aí ele pode ser essa lamparina viva, e aonde ele estiver, ele será um alumiador em meio à escuridão do mundo obscuro. Mas aí aonde está, de fato, essa tradição? Aonde está, de fato, esse processo? Aí eu não posso me permitir não entrar nessa escuridão maçônica. Quem tem essa transmissão, quem tem a chama perpétua, quem é detentora dessa chama perpétua para quando você adentrar nesse processo iniciático, em meio ao teu processo culto corporal, comparando assim uma lamparina apagada, ele lembra lá da marteladazinha, né? Da espada flamejante, né? Ali, aquele momento ali é onde a lamparina que está na escuridão, que não se acende por si mesma, porque uma lamparina não tem essa capacidade de se acender por si mesmo, é necessário que haja algo externo, que é nada mais do que essa transmissão. Aí chega lá aquele portador do que consiste o poder dessa chama flamejante, ele dá 3 batidinhas lembra? Né? Aí você se acende, você alumia. Agora, onde está esse portador? Onde está? Quem é esse ortogante? Vou deixando aqui para você, Cosmo, pensar. Te amo sem te conhecer.